Boa tarde a todos. Obrigada pela presença. Eu vou primeiro me apresentar. Meu nome é Carolina. Eu sou médica oncologista torácica aqui do 9 de julho. E hoje a gente traz um tema que é rodeado de mitos e, enfim, e estigmas. Então, acho que é muito importante a gente trazer esse assunto para a discussão. E eu acho que é do interesse de todos, né? Afinal de contas, acho que é um assunto que interessa a todos nós e aos nossos pacientes. E a gente tem a honra aqui de contar com uma equipe multidisciplinar e multiprofissional maravilhosa e que faz toda essa linha de cuidado. Então, essa vai ser a dinâmica. Primeiro, eu vou fazer uma breve introdução, depois a doutora Gabriela vai apresentar um caso clínico. A enfermeira Marinete vai dar a aula magna da importância dos cuidados paliativos, especificamente em câncer de pulmão, mas acho que isso se estende também para a oncologia como um todo, e depois a gente vai ter uma discussão muito interessante aqui sobre o caso clínico e sobre o tema. Então, a primeira provocação que eu vou fazer para vocês é o que significa paliativo, o que são cuidados paliativos. Eu gostaria que vocês pelo celular de vocês, acessassem esse QR Code e respondessem com uma palavra ou com uma frase pequena. O que significa para vocês? Acho que é um exercício interessante para a gente entrar no clima e refletir um pouco sobre isso. Quem está em casa também, quem está online, consegue fazer isso também. Quem está em casa, se estiver assistindo pelo celular, se quiser pegar o link que está logo embaixo, está meio escondidinho em preto, no canto inferior direito da tela, também consegue. Gustavo, se você puder projetar a, a página da internet. Não entrou? Deveria ter entrado aqui. Ai, gente, espero que dê certo. Se não der certo agora, eu mostro no final da reunião. Veja se você consegue. Não? Bom, tudo bem. Daqui a pouco, no final da apresentação, eu mostro. Então, que aí eu coloco a senha. Tudo bem, a gente vai pular, mas a gente vai voltar nesse tema daqui a pouco. Então, a primeira conceito que eu queria trazer aqui é do significado da palavra, né? Quando a gente fala paliativo, isso vem da palavra, né, latina em pallium, que significa manto, cobertor, acolhimento, né? Eu acho que tudo isso que quer dizer a palavra. E acho que até nós, profissionais de saúde, muitas vezes utilizamos a palavra de um jeito totalmente inadequado, né? Como se paliativo fosse aquele paciente do final do corredor, ou aquele paciente que não precisa ter atenção, né? Ah, isso é paliativo, como se fosse um remendo, uma coisa assim, meio, né, jogada de lado. E não é isso que a palavra significa, né? Acho que é exatamente o contrário, então acho que é muito importante a gente refletir sobre isso para entrar aqui no tema. E em câncer de pulmão, especificamente, as próprias diretrizes de boas práticas dizem que a gente tem que introduzir precocemente os cuidados paliativos. Então, isso não é uma opinião subjetiva, não é uma opinião pessoal, né? Isso está ligado às boas práticas, né, do cuidado ao paciente, isso está nas diretrizes e não é de hoje, a Marinete vai mostrar muito bem isso. Isso não é importante só para o paciente, é importante para quem cuida do paciente também. E eu diria mais, isso é importante para os próprios profissionais de saúde, né? Então, a gente ter toda essa integração é fundamental para que a gente tenha uma jornada adequada, não só para o paciente, para a sua qualidade de vida, ou para evitar condutas desnecessárias no fim de vida que tragam
que comprometam a dignidade do paciente, mas também da família e também de quem cuida desses pacientes, que somos nós, profissionais da saúde. Então, é muito importante a gente pensar sobre isso, e tem publicações mostrando que cuidar bem do paciente diminui a taxa de complicação, esses pacientes vivem mais e a gente tem um impacto em sobrevida. Então, é fundamental que a gente cuide bem desses pacientes com esse foco, né? Não é só para trazer conforto, isso já seria motivo suficiente, mas tem outros impactos extremamente relevantes no cuidado paliativo. Então, eu queria trazer só essa introdução, que isso não é possível, não seria possível se a gente não tiver uma integração multidisciplinar, uma integração multiprofissional, e a gente precisa também de suporte institucional para que tudo isso aconteça, e aí a gente pode pensar juntos aqui em como enfrentar todos esses desafios para que a gente cuide dos pacientes da melhor forma possível. Cuidar é preciso o quanto antes, e a gente vai falar muito sobre isso, porque muitas vezes a gente pensa que cuidados paliativos só vão entrar no paciente em fase de fim de vida, e não é só numa fase terminal que a gente precisa ser cuidado, né? Eu acho que toda vez que a gente tem alguma questão, sintomas físicos, emocionais e questões familiares e de quem cuida, eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso o quanto antes. Então, sem mais delongas, eu vou pedir para a doutora Gabriela Brito, que é médica oncologista aqui do time, apresentar um caso, e foi um caso escolhido a dedo, e para a gente depois fazer a aula da enfermeira Marinete. Obrigada. Boa tarde. Como a doutora Carol falou, né? Acho que a maioria de vocês já me conhece. Eu sou Gabriela, eu sou assistente da doutora Carolina. Então, vamos lá. Como a doutora Carol falou, essa paciente foi escolhida a dedo. É uma paciente que é uma mulher de 67 anos. Ela é artista visual, designer e escritora. Ela é mãe, ela é avó, ela mora sozinha, e isso é muito importante porque a autonomia é uma coisa que ela preza muito. Ela adora viajar ao mundo e ela também é paciente oncológica e em cuidados paliativos. Todas as fotos que vocês vão ver durante a apresentação são fotos da paciente e foram retiradas das redes sociais da paciente, bem como muitas das frases que também estão na apresentação. Então, vamos lá. Em 2017, essa paciente foi diagnosticada com adenocarcinoma de pulmão. Era uma doença bem inicial, pequena, linfonodos negativos. Ela foi operada. No pós-operatório, como todo mundo que recebe um diagnóstico oncológico, ela teve dor, teve medo, teve crise de ansiedade. Ela não necessitou fazer nenhum tratamento adjuvante. E aí ela continuou com segmento clínico e por imagem a cada 6 meses. Na pandemia, como aconteceu com muitos pacientes também, ela perdeu esse segmento. Eis que 4 anos, então, depois do diagnóstico inicial, num exame de imagem, foi vista uma lesão suspeita, associada a um derrame pleural. Ela foi submetida à toracoscopia e biópsia da pleura, e essa biópsia veio positiva para metástase. Nesse momento, é um divisor de águas na vida dessa paciente, porque inicialmente ela tinha tido um diagnóstico de uma doença oncológica, mas é uma doença que tinha ficado para trás. Aqui essa doença volta e volta metastática. Então, pela primeira vez, a gente está falando de uma doença incurável. Pode entrar. Foi feito, então, o painel molecular, e essa paciente ela tem uma alteração que é típica de pacientes que não fumam, e é uma alteração que nos permite fazer uma terapia-alvo dirigida. Essa paciente, então, ela iniciou uma medicação oral. Ela toma um comprimido uma vez ao dia, o famoso Tagrisso, aí que muitos de vocês já devem ter ouvido falar. Eu falei para vocês, né? É um divisor de águas, porque pela primeira vez ela se dá conta da impermanência. Essa foto também foi tirada das redes sociais dela. E muito é uma tatuagem que ela tem no braço. E esse conceito de impermanência, a gente vê muito isso do que ela estava sentindo naquele momento.
porque várias publicações feitas no momento do diagnóstico da doença metastática tratam disso aqui, de impermanência. E é uma coisa que também pode ser ressignificada, porque logo após a gente já vê publicações com a frase: o importante não é o tempo que se vive, e sim a intensidade com que se vive. Essa é uma frase que ela costuma dizer nas consultas: somos todos incuráveis. E eu acho que assim resume bem o que é a nossa paciente. O tratamento oncológico é bem tolerado com Tagrisso, mas não é um tratamento que não tem efeitos colaterais. O Tagrisso está associado geralmente a um quadro de diarreia. Em abril de 22, a paciente abriu um quadro de diarreia persistente, eram mais de 10 episódios por dia, e a primeira coisa quando a gente tem um paciente oncológico é achar que é do tratamento. No caso da nossa paciente, inicialmente foi um quadro de rotavírus e depois de Clostridium. Então, assim, essa diarreia não teve ligação com o tratamento oncológico dela. Em dezembro de 23, ela acabou sendo internada, inclusive na UTI. Ela fez uso de um probiótico e logo após ela teve um choque anafilático. Acho que a gente vai discutir sobre isso, mas assim foi investigado pela farmácia e tal, e as cápsulas eram manipuladas, então tinha corante, então a gente acha que pode estar associado a isso. Nas toxicidades do tratamento oncológico da nossa paciente, assim, uma coisa que ela traz, que ela é bem ansiosa e ela tem muito medo de perder a autonomia. E foi por isso que ela procurou, no momento do diagnóstico da doença metastática, fazer suas diretivas antecipadas de vontade. Porque ela sempre fala: eu não quero nada invasivo, e ela sempre fala do desejo de preservar sua autonomia. A maioria das toxicidades dela estão relacionadas à toxicidade cutânea, né? Ela tem pele seca, xerostomia. Bem recentemente, ela teve um racho cutâneo, que foi manejado com dermato, fez antibiótico, até ivermectina, que a gente ajuda no tratamento, né? Tem paroníquia também, que é as lesões de unha, que ficam bem sensíveis, acho que vocês já viram alguns pacientes com. E diarreias eventuais, que ela também aprendeu a manejar isso. Essa é a dona Beth, a nossa paciente. Ano passado, ela escreveu um livro que é sobre a vida dela, mas não é sobre a doença oncológica, não tem nada a ver. E isso é muito bacana da gente ver. E durante o lançamento desse livro, ela estava na UTI, aqui no hospital. Então, assim, a live de lançamento foi ela na UTI, com choque anafilático. E foi muito bacana, porque o pessoal da UTI entendeu a pressa dela de ir para casa, que era um momento muito importante na vida dela, que ela lutou muito para conquistar, e eles, assim, arrumaram ela, maquiaram ela na UTI, então foi um momento bem bacana. As outras fotos ali durante a pandemia, ela é artista plástica e ela costura, faz vários trabalhos manuais. Ela fazendo uma coxa que ia para o pessoal de abrigo, e ela é fotógrafa também, então essa foto é na África. E é foto de divulgação mesmo na internet, por isso que a gente colocou aqui. E essa é a maravilhosa equipe que eu trabalho. Deixa eu... Tá, a Marinete agora. Bom, primeiramente, agradeço o convite da doutora Carolina para conversar com vocês um pouquinho sobre cuidados paliativos, que é algo que faz muito sentido para mim e é algo que movimenta a minha vida, né? Então, é muito gratificante passar o horário de almoço falando com vocês sobre cuidados paliativos. E se dependesse de mim, e acredito que da equipe, nós ficaríamos aqui a semana toda só falando
de cuidados paliativos. Então, eu vou trazer para vocês um pouquinho sobre a importância da introdução precoce dos cuidados paliativos em pessoas com doenças oncológicas, em quem tem câncer de pulmão. Então, quando eu estava pensando nessa aula, passaram-se muitas coisas pela minha cabeça, e a primeira delas foi, né, o que será que as pessoas pensam de cuidados paliativos? Eu fiquei imaginando o nosso paciente, o primeiro lugar que ele vai é no Google. Então, fui eu lá no Google essa semana e coloquei cuidados paliativos, né? Então, o que apareceu primeiro foi a definição do INCA, que eu acho que está ok, que é de acordo com a Organização Mundial de Saúde, mas logo do lado apareceu lá, paliativismos ou cuidados paliativos, o conjunto de práticas de assistência ao paciente incurável, que visa oferecer dignidade e diminuição do sofrimento mais comum em pacientes terminais ou estágio avançado de determinada enfermidade. Então, assim, a internet também não ajuda a gente, né? Porque esse conceito é um conceito do século passado e essa semana, ontem, hoje, se vocês entrarem lá no Google, vai aparecer isso. Primeiro, não existe paciente incurável. O que é incurável é a doença. Não existe paciente terminal. A doença que é terminal. Até fase final de vida, eu ainda tenho uma ressalva em dizer, porque dependendo da crença, a vida nunca termina, né? Então, o que termina é a doença, mas a vida, dependendo da crença, não termina. E daí, eu tenho uma professora que ela sempre fala, procura lá no dicionário para ver, porque eu acho que mais antigamente, antes do Google, as pessoas procuravam o dicionário, né? E daí eu coloquei lá no dicionário, no Aurélio, para ver, e aí ele coloca alívio temporário, coloquei cuidados paliativos, alívio temporário, medicamento ou tratamento que diminui um problema ou atenua uma dificuldade ou crise. Então, cuidados paliativos, infelizmente, está associado, como a doutora falou no começo, a remendo, né? Vou fazer um paliativo ali no pneu do carro, paliativo ali no telhado, né? Mas daí eu fui procurar lá no chat GPT também, com a ajuda das meninas das práticas assistenciais, e aí ele coloca pacientes com doenças graves, crônicas ou terminais, né? Aí começa lá, terminal também. Qualquer solução temporária ou medida provisória destinada a resolver um problema sem abordar sua raiz, né? Então, até o chat GPT precisa se atualizar. E a definição da Organização Mundial de Saúde fala que cuidados paliativos é uma abordagem multiprofissional que melhora a qualidade de vida dos pacientes, adultos e crianças que possuem problemas associados a doenças que ameaçam a vida. Veja, ele não fala que é um tratamento, e sim uma abordagem. Para mim, cuidados paliativos é muito mais do que uma abordagem. Para mim, é uma filosofia de vida, uma filosofia de cuidados, né? Para adultos e crianças, então as crianças, infelizmente, também morrem, né? E algumas delas até no ventre da mãe, então cuidados paliativos é para a perinatologia, sim, é para neonatologia, é para a pediatria, é para o idoso, enfim, cuidados paliativos é para quem precisa, não só para quem tem doença oncológica, mas para qualquer doença que ameaça a vida. E fala identificação precoce, avaliação correta dos sintomas e tratamento, de dor, sintomas físicos, psicossociais e outros espirituais. Então, para fazer cuidados paliativos, obrigatoriamente, nós precisamos de uma equipe interdisciplinar. Quando não tem uma equipe interdisciplinar, o que nós temos é uma ação paliativa. Por quê? Porque, pela própria definição, uma única profissão não é capaz de abordar o ser humano em todas as suas esferas. Recentemente, esse é um artigo que saiu no ano passado, de uma enfermeira lá da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, se eu não me engano. Ela fez uma revisão, ela fez uma revisão de escopo sobre o conceito de cuidados paliativos, justamente por causa disso, por conta dessa confusão. Então, ela pesquisou em 10 bases de dados, a pergunta dela foi: quais os elementos essenciais presentes na evolução do conceito de cuidados paliativos e seu uso nas mais diversas situações do adoecimento? Então, ela fez sem recorte de data, né?
e ela encontrou 161 artigos, destes 21 foram elegíveis, né? E ela traz que houve um amadurecimento do conceito que saiu somente da oncologia, né, que está agregando a integração da família e da equipe, que engloba problemas de ordem psicossocial e espiritual, mas ainda é focado na doença. Então, no passado, o que a gente tem, o gráfico de cuidados paliativos, antigamente era assim: primeiro, cuidado curativo, aí quando não tem mais proposta de tratamento modificador da doença, aí sim chamavam os cuidados paliativos. Então, as definições que a gente tem lá no Google, no chat GPT, é baseado nisso daqui, que não anda junto com o outro. Aí, com o passar do tempo, a gente teve esse gráfico, né, que cuidados paliativos começa no início de uma doença, no início do diagnóstico de uma doença grave ameaçadora da vida. Mas isso daqui também já está no passado, porque o que a gente usa hoje é esse gráfico aqui, que cuidados paliativos tem indicação, sim, desde o diagnóstico da doença, e conforme vai passando o tempo, o tratamento curativo ele vai diminuindo e a abordagem paliativa ela vai aumentando e não termina com a morte, né? Porque a gente entende que o sofrimento também acontece no período de luto. Então, esses dias a gente estava até discutindo em uma das nossas reuniões, eu acho que para pensar para o futuro, termos um ambulatório de luto, né? Para atender esses familiares que perdem as pessoas que eles amam, né? Então, cuidados paliativos vai até depois da morte. Então, isso daqui foi adaptado de uma palestra que eu vi essa semana e também de alguns conceitos do Manual da Residência de Cuidados Paliativos. Cuidados paliativos engloba muito mais do que a fase final de vida ou processo ativo de morte. O pessoal fala, lá vem a enfermeira da morte. Aí dá vontade de responder, claro, vocês só chamam quando está morrendo, então, né? Mas, claro, a gente não responde isso, né? Então, fala assim, sim, também, né? Tipo, a gente pensa, mas não fala. Mas, então, é assim, cuidados paliativos, ele envolve a biografia, os valores da pessoa, a forma com que ela vive, como ela trabalha, as dimensões do sofrimento, e desde o diagnóstico da doença, nas fases de terminalidade, na fase final de vida ou da doença, no processo ativo de morte e também no luto, que está ali dentro da dimensão do sofrimento. Lembrando também que cuidado paliativo, desde 2013, ele é reconhecido pela Organização das Nações Unidas como um direito humano. Olha só, gente, olha que potência que isso tem e que grave também, porque a gente não respeita isso como um direito humano. E tanto não respeita que foi feito um estudo sobre a quantidade de dias que a equipe de cuidados paliativos acompanha os pacientes, né? Então, nesse estudo, eles estavam esperando, né, que a equipe de cuidados paliativos acompanhassem de 3 a 4 meses antes da morte da pessoa, o que para a gente já é ali uma fase final de vida, já está próximo da morte, né? Então, eles fizeram um estudo envolvendo mais de 11 mil milhões de pessoas, certo? E daí eles fizeram as análises estatísticas e tal, e cuidados paliativos, a equipe, infelizmente, acompanha somente nos últimos 19 dias de vida. Então, pegando a totalidade da vida, da doença, o tempo que essa pessoa sobrevive, infelizmente, por conta de muitos preconceitos, nós chegamos somente no final. E isso daqui é uma publicação recente de 2020 que utilizou estudos do mundo inteiro, né? Então, recentemente, teve o congresso da ASCO, né, que é o maior evento de oncologia do mundo, né? E lá foi falado de barreiras e facilitadores para cuidados paliativos precoce. Então, barreiras, estigma, algumas atitudes, falta de consistência dos benefícios, alta carga de trabalho para os profissionais,
falta de recursos, e eu acrescentei política pública, né? Que muitos lugares não têm. Facilitadores, olha que interessante, evidências. Nós temos evidências que cuidados paliativos traz, sim, benefícios para as pessoas quando elas são acompanhadas desde o início do diagnóstico. A gente tem diretrizes claras sobre isso, né? Educação de pacientes e médicos, que é o que coloca lá, que eles colocaram na apresentação deles. Mas eu coloco equipe de saúde, porque às vezes o médico está alinhado, mas aí vai o técnico de enfermagem, se ele fala alguma coisa que morfina mata, se ele não está alinhado com tudo que está acontecendo, aí não adianta. Então, tem que ter a educação de toda a equipe de saúde, a coordenação dos cuidados e facilitadores, novos modelos de prestação de cuidados, né? Então, só para lembrar que o Brasil não é um lugar legal de se morrer, né? Então, teve o ranking de qualidade de morte que foi publicado em 2015. Então, dos 80 países, o Brasil está em 42º lugar. Então, alguns lugares da África tá melhor do que aqui no Brasil. E se vocês não quiserem morrer aqui, mas pode ir ali para a Argentina, para o Uruguai, que lá tá ok, tá um pouquinho, tá um pouquinho melhor. O que eles levaram em consideração? A equipes de cuidados paliativos, assistência, envolvimento da comunidade, qualidade e acesso. Mas aí vocês falam, isso daí é lá de 2015, tanta coisa já aconteceu. Não, esse daqui também é um artigo recente que ele avaliou a qualidade mandou questionário para especialistas no mundo inteiro, de 81 países, com 13 indicadores, e o Brasil continua lá longe, né? Então, o Brasil ele é o 3º lugar, né? De baixo para cima. Então, tá entre os piores, continua entre os piores lugares do mundo para se morrer. Por que isso acontece? Ausência de políticas públicas, né, de cuidados paliativos e ausência de serviços de cuidados paliativos. Teve o Atlas da NCP, que foi publicado no ano passado, e ele pega dados de 2022. Então, no Brasil, nós temos apenas 234 serviços de cuidados paliativos. Isso é muito pouco, perto da dimensão. E desses serviços, a maioria estão concentrados aqui no Sudeste. Então, tem uma distribuição desigual nas modalidades domiciliar, ambulatorial e interconsulta. Então, se a gente somar as porcentagens, vai dar mais do que 100% mesmo, porque às vezes um único serviço ele atende em mais de uma modalidade, né? Então, por isso que a soma talvez não, é por isso que não deu, a soma da porcentagem não deu 100%, né? Então, quando eu estava preparando a aula, eu falei assim, nossa, parece que está pesado, né? Tipo, é o pior lugar para se morrer, a gente não tem políticas públicas, é difícil a questão da educação, né? E aí eu lembrei dessa foto do Sebastião Salgado, que ele tirou na África. Eu gosto muito do trabalho do Sebastião Salgado, do fotógrafo. Por quê? Porque antes dele tirar qualquer foto, ele passa um mês convivendo com aquela população, seja animal ou humana, né? Como se o humano não fosse animal, mas enfim, seja animal ou humano. E cuidados paliativos é assim também. Antes da gente fazer as intervenções, a gente conhece aquela pessoa, conhece aquela história para depois começar a atuar. Então, esse é um dos estudos mais comentados no mundo dos cuidados paliativos, né, que em 2010 ele foi publicado, né, em que foi avaliada 151 pessoas com câncer de pulmão, e eles dividiram essas 151 pessoas em 2 grupos. Uma foi acompanhada desde o início com os cuidados paliativos, e o outro grupo, ele foi acompanhado só com um tratamento oncológico, né? E para a surpresa do estudo, né, ele foi evidenciado que o grupo que trabalhou com cuidados paliativos sobreviveu mais. Durante o estudo, 27 pessoas morreram, e das 151, 107 concluíram o estudo, né? Então,
Quem fez só o tratamento oncológico teve cuidados mais agressivos no fim da vida, e o grupo que trabalhou com os dois, que recebeu os dois, teve a melhora da qualidade de vida nas 12 primeiras semanas, teve menos sintomas depressivos e teve uma sobrevida de aproximadamente 3 meses a mais dos que receberam só o tratamento oncológico. Então, esse daqui é o primeiro estudo que realmente um estudo mais robusto que comprova a eficiência dos cuidados paliativos. Esse é o guideline que foi publicado recentemente no Congresso da ASCO também, acho que a doutora colocou na apresentação dela, e recomenda integrar cuidados paliativos com a oncologia desde o início do diagnóstico da doença, seja para tumores sólidos ou hematológicos. Então, eles fizeram esse guia baseado em 52 artigos relevantes, né? Então, não é qualquer coisa assim, né? E tem também esse outro estudo que eles fizeram recente, que eles levaram em consideração, uma das autoras é a mesma do estudo lá de 2010. Então, o que aconteceu? Eles perceberam a limitação da força do trabalho em cuidados paliativos. Por quê? Porque nós não temos profissionais para atender toda a demanda, né? E o que eles fizeram? Eles fizeram um modelo escalonado centrado no paciente. Então, participaram desse estudos 507 pessoas com câncer de pulmão avançado, de diversos centros médicos dos Estados Unidos, do mês de fevereiro de 2018 até dezembro de 2022. E foram utilizados instrumentos para avaliação da qualidade de vida e da funcionalidade desses pacientes com doenças oncológicas. E eles foram divididos, esses pacientes foram divididos em 2 grupos. Eles receberam, junto com o tratamento oncológico, uma consulta de cuidados paliativos nas 4 primeiras semanas que entraram ali no estudo, né, que a doença estava na fase inicial. Depois eles receberam consulta de cuidados paliativos quando teve mudança no tratamento ou depois de algum internamento ou internação, a cada 6, ou então eles recebiam cuidados paliativos, se estava tudo bem, eles continuavam recebendo a consulta a cada 6 semanas, quando se passavam 6 semanas, e a qualidade de vida era mantida. Ou a cada 4 semanas, quando aqueles scores da qualidade de vida ele diminuía em relação ao preenchimento inicial. E o segundo grupo, ele só recebeu as consultas de cuidados paliativos a cada 4 semanas. Então, o grupo 1 recebeu nas exacerbações das doenças e piora da qualidade de vida, e o grupo 2 foi constante. E o resultado do grupo 1 em relação ao grupo 2 foi que o grupo 1 teve menos consultas, o grupo 2 teve mais, né? O grupo 1 teve 2,4 consultas, o grupo 2, 4,7. O grupo 1 ficou menos dias internado. A questão da comunicação de fim de vida foi igual para os 2 grupos, e a conclusão foi que o grupo 1 teve menos consultas, sem diminuir a qualidade de vida. É uma forma de fornecer cuidados paliativos precoce e que cuidados paliativos escalonados são eficazes. Por que isso é importante? Porque a gente não consegue, a gente não tem profissionais disponível para atender todo mundo. Então, fazer dessa forma escalonada, a gente consegue atingir mais pessoas e beneficiar mais pessoas. Teve um outro estudo também, que esse era da telemedicina, também foi com pacientes com doenças oncológicas, com câncer no pulmão, e aí foram avaliados 1.250 pessoas, e eles fizeram teleconsulta ou consulta presencial. Um grupo fez teleconsulta e o outro presencial. Então, eles aplicaram, né, as escalas, e o que foi concluído foi que tanto quem fez
teleconsulta quanto presencial teve equivalência na qualidade de vida, não houve diferença nos sintomas de depressão, ansiedade e nos mecanismos de enfrentamento ou de percepção quanto ao objetivo do tratamento, e a teleconsulta ela pode sim melhorar o acesso aos cuidados paliativos. A gente tem evidência que funciona. E, recentemente, agora no Brasil, nós temos a Política Nacional de Cuidados Paliativos, que aí é resultado de uma longa caminhada. Então, a nossa política diz que cuidados paliativos é para pessoas que enfrentam doenças ou condições que ameaçam ou limitam a continuidade da vida. Fala de respeito e autonomia ao indivíduo. Então, os princípios da nossa política, ela está baseada nas diretrizes da Organização Mundial de Saúde. Hoje, no Brasil, nós temos em torno de 200 equipes de cuidados paliativos. O que é necessário é em torno de 1.300 equipes. Então, a gente está bem aquém, né? A composição vai ter equipes matriciais e assistenciais, e vai ter financiamento próprio, conta na política, fala sobre a telemedicina, fala sobre a navegação do cuidado, que isso é importante, referência e contra-referência, que o paciente ele tem que estar aonde ele precisa, conforme as condições dele, e fala também do fomento à produção e disseminação de conhecimento, inovação e desenvolvimento científico, né? Então, nós temos aí oportunidade para melhorar a assistência, a alocação correta de recursos e até diminuição do sofrimento moral de muitos profissionais de saúde, porque às vezes a gente fica, será que tem indicação disso ou não tem? E se acompanha com cuidados paliativos precocemente, isso traz até um alívio para a gente, né? Então, o desafio é ter as competências básicas, né, de cuidados paliativos para todos os profissionais de saúde, a questão de educação, porque agora a gente tem uma política, ela foi muito bem escrita e baseado em conceitos da Organização Mundial de Saúde. Eu acho que nós, no Brasil, já nascemos com a política um passo a mais do que alguns países da Europa, porque na nossa política engloba como obrigatório o profissional médico, enfermeiro, assistente social, psicólogo e um técnico de enfermagem. Em muitos países é só o médico e o enfermeiro, então aqui a gente está um passo à frente, né? E a questão da educação, porque eu fui perguntar para o Alexandre, que ele é um enfermeiro que trabalha com cuidados paliativos nas favelas lá do Rio de Janeiro, e ele faz parte do grupo do Ministério da Saúde que está discutindo como essa política vai ser implementada. E eu perguntei para ele, olha, e a educação, como que vai ser? Porque na política vocês não falam da quantidade de horas que precisa ter um profissional para atuar com o cuidado paliativo, aquele que a gente chama de básico, né? Que é aquele que todos os profissionais deveriam sair da graduação sabendo. E ele falou que ainda não tem isso, que esse grupo está estudando, mas eu dei uma olhada, no Brasil a gente não tem, assim, uma diretriz, pelo menos do curricular de enfermagem. Eu sei que medicina já é obrigatório nas graduações, mas de enfermagem ainda não. Mas aí, não satisfeita, eu fui lá procurar no que fala a Associação Europeia, e na Espanha, a recomendação é, para a enfermagem, 60 horas de cuidados paliativos. É o mínimo, é o básico. Na Organização Mundial de Saúde, tem alguns documentos que falam de 40, outros que falam de 20, mas, enfim, a gente tem que estudar bastante para a gente prestar uma assistência de qualidade que requer muito estudo e qualificação, porque cuidados paliativos é ciência. A gente não faz cuidados paliativos baseados em bom senso, porque o que a gente vê aí, cuidado paliativo, isso não é cuidado paliativo, isso daí é cuidado largativo. Então, deixa lá, depois a gente vê, é paliativo mesmo, se der tempo dá o banho, se não, é paliativo. Isso não existe, né? Então, o paciente que está em fim de vida, ele é a nossa prioridade, e nós estudamos e nos qualificamos para prestar a melhor assistência para
para esse paciente. E é isso. Muito obrigada. Minha cachorrinha que traz conforto. Excelente, Marinete. Eu gostaria de chamar agora para discussão, então, Marinete, permanecer aqui, o Dr. João Tomé, que é o coordenador da equipe de cuidados paliativos aqui do 9 de julho, o enfermeiro Antônio Gilvan de Barros Júnior, que é enfermeiro navegador da oncologia. Gostaria de chamar a Luísa e a Bruna da nutrição, da psico, e também a Thaís, que fazem parte da equipe de cuidados paliativos, aqui para a gente discutir um pouquinho. Bom, então a gente tem um grupo, né, com uma formação voltada para os cuidados paliativos. A gente tem políticas públicas hoje, que isso está muito bem documentado. A gente tem a evidência científica, né? Então, quais são as principais barreiras que vocês veem para implementar, e principalmente aqui num time que tem uma sobrecarga de trabalho, isso é um desafio. Como é que vocês veem? O que a gente pode fazer para melhorar a implementação dos cuidados paliativos no dia a dia aqui? Já que eu estou com o microfone na mão, eu começo. Né? Já que eu estava falando, eu vejo que o principal desafio é romper com os estigmas, romper com aquilo que está lá posto no Google, não acreditar nisso. Então, a questão de romper com o estigma é desafiador, e a gente sabe que não só a evidência, não só a política, mas a gente também teve um caso clínico que mostra os benefícios dos cuidados paliativos precoces. Então, a gente tem, além da evidência, além de uma política pública, claro, vai demorar para ser implementada, mas a gente tem pacientes aqui que nós cuidamos que se beneficiam desses cuidados paliativos precoces, né? Então, eu acho que é mais uma questão de romper paradigmas com essa questão de que cuidados paliativos é só para quem está morrendo. É também para quem está morrendo, mas não é só para esse perfil. E que cuidados paliativos pode caminhar junto com o tratamento curativo desde o início, que a gente só vê benefícios quando é acompanhado desde o início. Não, perfeito. E só para quem chegou um pouquinho depois, a gente fez um exercício aqui no início do evento, né, de provocar vocês a responderem em uma palavra ou em uma frase pequena o que é paliativo, o que é cuidado paliativo. Então, podem, se quiserem, apontar o celular aqui para esse QR Code e contribuírem, são bem-vindos aqui. Acho que vai ser uma construção interessante. Olha ali, apareceu muito qualidade de vida, cuidado, conforto, acolhimento, né, sobreviver bem, fim de vida, amor ao próximo. Acho que muitos conceitos interessantes e totalmente pertinentes aí, um desafio aí na nossa prática do dia a dia. Um desses paradigmas que a gente vê muito é dizer assim: esse paciente vai para a UTI porque a família não aceita. Como vocês veem isso? A família não aceita mesmo ou faltou informação? Eu queria que a Thaís e a Luísa começassem aqui essa discussão. Acho que no que tange a família, né, é sempre importante a gente levar em consideração que quando um paciente adoece e interna, a família, em alguma medida, está adoecida junto, né? Porque transforma ali, a gente tem que levar em consideração o que esse paciente adoecido representa naquela constituição familiar, né? A nível econômico, emocional, no amparo como um todo, na organização da família. O que é a não aceitação, né? Veja bem, a gente pode estar falando de uma resistência para lidar com o diagnóstico, porque a gente tem uma suspensão ali de algumas atividades cotidianas que impactam diretamente nessa família. E às vezes também nessa questão de uma resistência, que pode ser um aspecto afetivo de lidar com essa situação, também está associado a uma questão de compreensão, que acho que toca muito nisso, né? Que a Marinette estava falando. Penso que, né, nesse processo de adoecimento, como a família é muito associada, ela está presentificada ali, é muito importante, então, que ela seja também participada. A gente fala de cuidados paliativos, eu
penso muito que a coisa mais bonita e mais digna do cuidados paliativos é devolver uma autoria que, às vezes, o adoecimento retira do paciente para o paciente sobre o próprio processo de adoecimento. Mas a família precisa ser participada disso que a gente está tentando construir, primeiro para dar um pouco, para estancar o desespero, que é ver alguém que a gente ama ou que a gente precisa adoecido. Então, a família precisa ser participada, as dúvidas precisam ser levadas em consideração. Não sei, acho que, claro, tem uma sensibilidade na hora de levar em consideração a voz que a família vai ter nas escolhas, mas ela precisa ser parte, incluída desse processo, em tudo que é possível que ela seja incluída, porque isso produz ali uma certa calma, uma tranquilidade, um contorno do que está acontecendo. Isso aí, complementando o que a Luísa trouxe, nós daqui da Psico é muito comum a gente falar que o nosso paciente não é só aquele que está internado, é também a família. Então, é essencial que a gente leve em consideração o que essa família está trazendo, né? E que ele faça, de fato, parte de todo esse processo de cuidado. E, para além disso, eu acho que também é necessário um empoderamento técnico, né? Que nós, enquanto técnicos do cuidado, possamos estar empoderados e falar, olha, entendo esse sofrimento, né? Mas vamos olhar por este lado, pelo lado técnico, né? Então, acho que isso dá muita força no nosso fazer e, consequentemente, dando um amparo para essa família. João, o que que a gente faz com Ou- aquele profissional que chega e fala assim, então, você quer que faça tudo ou a gente faz um paliativo mesmo? E ou- como que a gente Já vou te faz? responder isso, Carol, mas queria ressaltar só um ponto que a Luísa trouxe. Não sei se vocês perceberam a palavra que ela usou. A família participar é diferente da família decidir, que é algo muito comum que as pessoas fazem e que cabe nesse ponto que a Carol está perguntando também. Onde às vezes o médico chega e pergunta: você quer que intuba ou não o seu pai? Você quer que leva para a UTI ou não? Isso é uma decisão técnica. Não tem como a gente delegar essa responsabilidade para o paciente ou até mesmo para a própria família. Isso acaba sendo muito difícil, muito pesado. E aí é só a gente se colocar no lugar. A gente tem alguém que a gente ama e alguém pergunta: quer que faça? O entendimento para o leigo é: quer que faça alguma coisa ou deixa morrer? Quantos de vocês falariam: não, pode deixar, não precisa fazer mais nada? Não tem como. Então, também essa questão do médico de, e a família quer que faça tudo? Quem de nós não quer que faça tudo? Todos nós queremos que façam tudo com a gente e com os nossos. Então, precisa mudar um pouco esse entendimento do que é fazer tudo. A família, quando pede para fazer tudo, até mesmo a gente, como nós mesmos, quero que faça tudo por mim, existem limites. Esse tudo é tudo com qualidade, é tudo com respeito, respeitando a tolerância de cada um, o entendimento de vida de cada um. Então, é dessa forma que a gente precisa entender, é traduzir um pouco o que a família nos traz, é entender o local onde ela está, o que ela está vendo e como ela entende tudo isso, mas não jogar para eles essa responsabilidade. E aí, Bruna, chega e fala assim, poxa, o paciente está mal, ele está fraco porque ele não come. Ser nutricionista e trabalhar... alimentação é um valor, né? E quando a gente... E aí vem de encontro em tudo que a gente está falando aqui. Eu acho que quanto mais cedo a gente começa essa intervenção para conscientização, não só do paciente, do tratamento que ele vai enfrentar, dos sintomas, muitas vezes quando o paciente já descobre, né, um câncer, ele já vem aí de uma perda de peso progressiva, enfim, a gente já tem que fazer algumas intervenções. Então, é importante desse paciente ter esse empoderamento do que ele está passando e a participação da família. Um tema acaba linkando ao outro, né? Por quê? Porque muitas vezes a família ali do lado, naquela situação de angústia, e a gente tem uma crença, a gente cria as nossas crianças o quê? Tem que comer para ficar forte, né? Tem que comer para viver. E aí, a partir do momento que eu vejo um ente querido meu sem se alimentar, quer dizer o quê? Será que já está chegando perto do fim? E o nosso trabalho da nutrição é justamente isso. Quanto mais presente, perto desse paciente, perto dessa família a gente puder estar, porque o tratamento, ele demanda de alguns cuidados. Então, hoje de manhã, pode ser que realmente ele tenha aceitado bem o café da manhã, pode ser que no fim do dia os sintomas tenham aparecido, uma náusea, vômitos, a própria diarreia, e aí a gente tem que fazer essas intervenções e deixar realmente eles bem orientados com relação a isso. Hoje em dia, a gente trabalha também a internet, né? A gente tem muito acesso a tudo. Isso tem um lado muito positivo, mas
dependendo do que a gente acessa e como a informação vem, às vezes requer ainda mais orientação, principalmente no campo da alimentação. A gente enfrenta aí alguns pacientes e famílias que querem restringir tudo, porque acham que pode ter relação aí com o quadro. A importância também de orientar sobre suplementação, em que momento começar, em que momento dar continuidade, o tratamento individualizado, porque uns preferem de uma forma, outros toleram de outra. Então, eu acho que quanto mais cedo a gente inicia esse acompanhamento, é mais válido, enfim, a gente vai conseguir ofertar mais qualidade de vida. E é fundamental a boa comunicação, né, de todo mundo que cuida do paciente, porque, de repente, a equipe de cuidados paliativos, por exemplo, está trabalhando com essa família ou com esse paciente, de que esse paciente, enfim, está entrando numa fase final de vida e, de repente, vem alguém e fala: ah, mas ele está assim porque ele não come, então, se não passar uma sonda, se não colocar uma nutrição parenteral para ontem, ele vai morrer. E inclusive, por isso que eu acho esses momentos aqui importantíssimos para eu acho que reconstruir muito a nossa visão como profissional da saúde. Porque às vezes a gente escuta isso, né, dos próprios profissionais da saúde. Então, assim, vamos entender o caso e realmente, porque às vezes as nossas falas têm um peso importantíssimo, né, para esse paciente, para essa família, e aí às vezes é isso, tadinho, ele está sem comer. E aí, como é que o cuidado por detrás disso? O que a equipe está levando em consideração? Porque realmente vai chegar um momento em que esse paciente, essa família, precisam estar orientados de que talvez o comer, a quantidade, né, não seja o mais importante naquele momento. E lembrar que existem dados científicos mostrando que via alternativa, por exemplo, aumenta mortalidade, né? Então, numa situação como nessa, a menos que o paciente tenha uma obstrução maligna, alguma questão localizada, vamos dizer assim, de trato gastrointestinal, mas não é ofertar via alternativa para esse paciente que vai melhorar a sobrevida, muito pelo contrário, e não é uma opinião pessoal nossa, mas a ciência mostra isso, e eu acho que a gente tem que fazer aqui cuidados baseados em evidência científica, né? Eu acho que é para isso que existe a ciência, e acho que é em momentos como esse que a gente pode difundir, né? E aí, Antônio, essa paciente, a gente escolheu a dedo, né? A Beth, uma paciente totalmente funcional, uma paciente que viaja sozinha pelo mundo e uma paciente que precisa de cuidados paliativos. Então, ao longo da jornada dos pacientes, eles têm efeitos colaterais, e aí eu queria que você falasse um pouco do seu trabalho como enfermeiro navegador. O que é isso? Você bota todo mundo dentro de um barco e como que funciona isso? Oi, gente. Acho que é importante a gente entender primeiro quem é essa paciente. A Gabi trouxe um slide super importante mostrando ela é mãe, ela é avó, ela gosta de viajar, ela tem uma profissão. Muitas vezes a gente enxerga a doença. Ah, ela tem um câncer de pulmão, EGFR mutado, vamos fazer terapia-alvo, que vai funcionar super bem. E a gente esquece de ver quem é a paciente de fato. Então, a gente tem se falado do doente, o paciente, no centro do cuidado. Então, a gente precisa entender de fato quem é esse paciente para a gente poder traçar um plano de cuidado para ele. Então, mediante isso, a navegação tem um papel muito importante, porque o doente vai para casa, muitas vezes, cheio de receitas, sem saber direito quando volta, mistura um monte de informações na cabeça. Então, a gente tem o papel de fazer essa reorientação para o doente, né? A gente liga de tempos em tempos, vê como ele está passando, a gente vê a toxicidade do tratamento dele, vê se precisa de uma intervenção, vê se precisa de um manejo melhor das medicações. Então, assim, precisa desse acompanhamento, é necessário. E ele se sente acolhido, né? Tem alguém ligando uma vez por semana para ele, ver como ele está, ele se sente importante. Então, isso ele precisa ter mais esse acompanhamento. Eu acho que garantir, né, a adesão ao tratamento e a qualidade de vida, muitas vezes sinalizar, né, o paciente às vezes tem uma consulta marcada para daqui 2 semanas, mas você identifica um ponto ali que precisa talvez ser antecipado, então acho que isso é muito importante. E na verdade, às vezes o paciente ele tem algum sintoma que está relacionado ao tratamento, mas esse sintoma está exacerbado e ele acha que é normal. Então ele deixa ir levando, vai indo, quando olha ele está com 15 episódios de diarreia e não está fazendo nada. E aí precisa vir no pronto-socorro para hidratar, para fazer
corticoide, então, por isso que é importante esse manejo antecipado, né? Então, evita... Essa monitorização proativa. Isso. Perfeito. Alguma pergunta aqui da plateia ou de quem está online também, se quiser levantar a mãozinha, abrir a câmera e o microfone. É uma pena que o tempo passa tão rápido. Tanto-se. Não vou polemizar, prometo. Primeiramente, pessoal, parabéns por esse momento de discussão. Eu, particularmente, acho que falar de cuidados continuados é o que há de mais nobre na saúde. A Gabi trouxe, no caso, uma paciente que escolheu fazer diretivas antecipadas de vontade. E aí, de novo, foi o meu tema do mestrado, então eu prometo não polemizar, já polemizando, né, falando de diretivas. Hoje a gente tem no Brasil a lei, mas tem a legislação, mas não tem a lei que obriga o documento a entrar em vigor. E eu acho que é um desafio para o corpo clínico ter um paciente que tem uma diretiva antecipada de vontade e tem uma família, que quando a autonomia dele não puder ser latente, né, ele não puder expressar, ele tem um documento que mantém a autonomia dele, mas hoje a gente não obriga esse documento a entrar em vigor e a família vem e fala, olha, eu não quero que isso aconteça, eu ainda quero manter a ciência, eu ainda quero manter intervenções. Acho que isso é um grande desafio. Esse documento existe quando o paciente ainda pode expressar a autonomia dele, vocês acabam escutando o desejo, e na hora que ele entra em vigor, esse desejo não pode mais ser ouvido pelo paciente, e aí a gente tem que escutar a família, como manter essa balança equilibrada. Essa é uma excelente pergunta e é algo que realmente a gente, às vezes, fica ali numa situação muito difícil. Por isso que toda vez que a gente vai fazer uma diretiva, eu, pelo menos, eu sempre tento ter um familiar junto. Porque depois é só resgatar. Lembra naquele dia, quando ele falou? Porque uma coisa é eu e você conversando, você me conta tudo. Depois de anos, chega a família, ela não disse isso. E por mais que tenha registrado em prontuário e tudo, que é uma validade, é um documento, é muito difícil da família, naquele momento, olhar para trás e talvez concordar. Por mais que conheça o paciente, às vezes ainda falar, ah, não, mas naquele momento era diferente, ela pensava, depois ela mudou a opinião dela, é que ela não te contou depois e não sei o quê. Então, quando a gente vai sempre acessando esse paciente na presença do familiar, a chance de ocorrer isso é menor. E aí eu resgato também que as meninas trouxeram da psicologia. Toda vez a gente precisa entender quem é esse paciente, quem é essa família. E por que que eles querem que faça várias medidas que o paciente era contra? Qual é o desejo? Qual é a expectativa? Porque muitos às vezes falam, não, eu quero que intube. Na expectativa, no desejo de que a intubação vai fazer o paciente melhorar, sair dali e voltar para casa como antes. Não tem um entendimento completo de que aquela intubação não é uma ponte. Ela não liga a um outro ponto, ela não tem um outro destino, a não ser uma intubação e ponto. Então, o conhecimento, o entendimento técnico ser passado para a família ajuda, e eles estarem presentes nessas consultas, nessas conversas, diminui o risco de depois eles falarem alguma coisa contra. Só complementando, eu acho também que, além disso que o João falou, o profissional de saúde, ele também tem que estar, não pode ter faltado nas aulas de ética e bioética da faculdade, né? Tem que conhecer, sim, o Código de Ética Profissional, porque no da enfermagem fala que a gente tem o dever, a obrigação de respeitar as diretivas antecipadas de vontade do paciente. Então, isso, claro, não é só isso, mas é um fator a mais que ajuda na hora de conversar com a família, de tomar a decisão, de saber que se está tudo muito bem documentado, se está tudo muito bem certinho, a chance de vir um processo e perder é bem pequena. Primeiro, parabenizar, né, a apresentação de todos. Eu quero fazer uma pergunta relacionada ao paciente não oncológico, se tem no ambulatório também atendimento, acolhimento para esses familiares. Aqui no 9 de julho a gente tem o ambulatório de cuidados paliativos, ainda está longe de ser o ideal, porque o ambulatório é ambulatório médico paliativo. A gente ainda não tem um ambulatório multi, que é o nosso desejo, o nosso sonho. Então, estamos trabalhando para.
E a gente atende, no caso, eu faço o ambulatório de cuidados paliativos daqui, eu vejo tanto paciente oncológico quanto não oncológico, assim como na internação, oncológico e não oncológico. Na internação, a gente consegue ter esse trabalho multi, apesar de não termos pessoas específicas, exclusivas no cuidado paliativo. A gente tem as meninas que são maravilhosas e dedicam parte do tempo para isso, então isso já nos ajuda muito, a gente consegue trabalhar bem com os pacientes e as famílias, mas no ambulatório, Val, a gente ainda tem essa dificuldade, porque ainda acaba sendo muito médico-centrado, o que não é o ideal, porque às vezes é uma demanda da física, é uma demanda da psicologia, é uma demanda da nutrição, e às vezes fica meio capenga mesmo, mas a gente vê tanto oncológico quanto não oncológico. Uma pena que o tempo é curto e que a gente poderia esticar esse assunto aqui por muito tempo. Acho que a gente pode encontrar outros momentos aqui para continuar essa discussão. Eu queria agradecer a presença de todos, a contribuição da equipe que está aqui palestrando, mas também de todos vocês, né? Afinal de contas, eu acho que estender e abraçar o paciente com esse cobertor que são os cuidados paliativos, é uma função de todos nós, de cada um de nós. E acho que nós mostrarmos valor no nosso trabalho, cada um de nós, acho que é o primeiro passo para a gente ganhar mais força, para a gente ganhar, inclusive, apoio institucional, para que a gente consiga implementar isso na prática e fazer acontecer. Então, acho que isso está em cada um de nós, e eu queria agradecer muito a todos vocês que contribuem, que dedicam as suas vidas aí para cuidar dos pacientes.